Olá, como estão pessoal? Espero que vocês estão bem. Hoje vou falar aqui da dívida, como sair das dívidas com apenas 7 técnicas que eu usei. Primeiro precisamos entender, não tem nada de pior do que ter uma dívida e não conseguir pagá-la. A dívida ela atrapalha o nosso desempenho, a nossa liberdade ou sossego. A dívida atrapalha o nosso rotina dia a dia e a gente acaba descontando tudo isso nas pessoas mais próximas de nós, família, amigos, relações. Ela compromete também o nosso resultado desejado. A dívida aumenta o nosso nível de estresse e ela passa a ser muito mais do que aquele saldo devedor ou aquele nome sujo, ou melhor, aquele compromisso que devemos orar e não conseguimos. Agora, a grande questão é como ou o que fazer para sair dela. Aqui nesse canal vou partilhar com você os 7 passos que me ajudaram e ajudou outras pessoas e quem sabe pode te ajudar também. Assista esse vídeo até o final, porque cada passo é muito fundamental para sairmos dessa dívida. E também não esqueçam de subscrever e partilhar o vídeo para ajudar mais pessoas que precisam. Então vamos a esses passos. Primeiro passo: entender que sacrifícios serão necessários para sair de uma dívida. Esse primeiro passo é mais mental de que prático, digamos assim. Por exemplo, às vezes você vai ter que trocar um conforto no presente para um conforto no futuro. Se você tem dívida de 3x, não faz sentido ir ao shopping gastar numa coisa de 4x que não é urgente e nem precisa dele tanto. Por exemplo, suponhamos que eu tenho uma dívida, ou você tem uma dívida, porque quem está a ver esse vídeo, com certeza ele tem uma dívida e que não está a conseguir pagar. Não faz sentido eu ter uma dívida de 1000 euros e gastar no shopping 400, 500 ou até 1000 euros enquanto eu tiver essa dívida. O melhor a fazer é confrontar essa dívida, pagá-la e depois gastar. Segundo, levantar as suas dívidas. Como diz o livro A Arte da Guerra, acho que vocês já leram. Se não leem esse livro, eu recomendo a ler. É um livro muito importante, chama-se A Arte da Guerra, do autor Sun Tzu. Esse é o livro. Não está a fazer a publicidade do livro, mas quem quiser pode ler esse livro. Que diz assim, tem uma passagem que diz assim: conheça o inimigo como a si mesmo. O que quer dizer nisso? Devemos conhecer o tamanho do nosso problema, nesse caso da nossa dívida, e entender o caminho que ela vai tomar. Se não quitarmos ela com esse passo, podemos quitar a dívida mais rápido e mais saudável. Sim, quanto mais sabemos o que temos a pagar, melhor ainda. Então, terceiro passo: planilha de orçamento. Devemos fazer uma planilha de orçamento, registrar ou listar tudo o que gastamos ou o que ganhamos. Sair e entrar é muito fundamental, assim permite-nos a clareza do jogo e uma melhor quitação dessas dívidas. Para fazer a planilha podemos usar o Excel ou fazer uma folha mesmo, listar todos o que devemos, saber o que devemos, todas as dívidas que temos. Só tu sabes as dívidas que tem, cada um sabe da dívida que tem, e a melhor coisa é listar essas dívidas, e assim nos permite ter uma clareza, uma noção
do que devemos e nos permite com maior facilidade a enfrentar e conseguimos pagar a dívida. 4 passos. Nesse passo eu vou ao contrário de muitas pessoas. Eu sei. O 4 passos é nunca consultar o seu gerente de banco para renegociar suas dívidas. Esse passo é para aqueles que têm uma dívida descontrolada no banco. Por quê? Até porque ele não está lá para te ajudar, o gerente não está lá para te ajudar. Mesmo que o discurso dele é inverso, não estou aqui para te ajudar, não. Saiba que o gerente é contratado pelo banco e ele faz de tudo para manter e dar lucro ou benefícios para o banco. Até porque ele é pago para o banco que paga o salário dele. É justo? Sim, é justo. Eu faria o mesmo. E tu, não faria o mesmo? Vale a pena pensar. Então, 5. Nunca pagar dívida com dívidas. Eu explico. Não endividar para pagar uma dívida atual. Isso te leva num buraco sem saída. Nunca usar o dinheiro de dívida para pagar outra dívida. Dívida não é mal em si, mas é a maneira que usamos a dívida. Sim. Essa maneira que é mal. Por exemplo, eu não vou ter uma dívida de 1000 euros, vou dar um exemplo de 1000 euros, assim torna mais fácil. Não vou ter uma dívida de 1000 euros. Por força de pressão, eu vou emprestar ou endividar outros 1000 euros para quitar aquele 1000 euros atual. Então, isso nos torna numa bolha sem saída. É como se tivéssemos a transitar dívida para dívida. Então, não é isso que nós queremos aqui. Nós o que queremos aqui é quitar a dívida de uma vez. Então, isso não é aconselhável para pagar dívida com dívidas. 6º. Sim, nesse 6º, em vez de fazer o 5º, é melhor no 6º, que é renda extra. Para ajudar a pagar essas dívidas, procuramos uma renda extra. O que é renda extra? Depende. Renda extra pode ser procurar outro emprego a part-time que acolmata o nosso trabalho atual em tempo parcial para conseguirmos liquidar a dívida atual. Ou se temos uma competência, eu acho que qualquer aluno tem, saber falar uma língua, pode dar aulas em tempo parcial, online. Ou se tiver outra experiência, só tu sabes o que sabes fazer, consegues fazer essas coisas para te dar dinheiro. Com esse dinheiro, consegue pegar nesse dinheiro e pagar as dívidas ou algumas partes das tuas dívidas. Isso também ajuda bastante. 7º e último passo, não aumentar despesas desnecessárias enquanto estás a confrontar ou pagar as tuas dívidas. Se quiser sair mesmo das tuas dívidas, não faça isso. Porque não faz sentido você estar a deparar com uma dívida que ainda está a te perturbar e tu a tentar se passar de alguém, tipo, não se passa nada. A melhor coisa a fazer é ter na mente que tu tens um problema a resolver e tentar resolver esse problema primeiro, que é pagar a dívida. Não faz sentido acumular outras despesas desnecessárias. Aqui não estou a falar de despesas necessárias. Vou explicar. Por exemplo, eu não vou ter uma dívida e tentar sair paródias ou fazer compras, roupas desnecessárias só porque o fulano tem, eu também tenho que ter. Essa coisa de imitação, não. Mas, por exemplo, se eu tenho dívida e tenho um curso ou um livro que pode me ajudar a melhor maneira de sair dessa dívida, sim, eu posso investir nesse com a intenção de ganhar mais experiência para conseguir pagar essa dívida. Nesse caso, sim, é aceitável. Isso chama-se investimento nesse caso. Sim.
Então, pessoal, chegamos ao fim do vídeo. Espero que gostem, espero que contribui um pouco e ajudei aqui com estes 7 passos que eu usei para sair das minhas dívidas. E se tiver uma outra sugestão, não hesita, mete no comentário. O vosso comentário é muito importante e me ajuda também a saber. E não esqueçam de subscrever no canal para me ajudar a vos ajudar também, e partilhem o vídeo no máximo. Até a próxima, fiquem bem e que Allah vos proteja. Obrigado.